Olá pessoal, então essa é a nossa última aula de C, né? Nossa última aula teórica de C++, né? Essa vai ser uma das nossas últimas aulas assíncronas. A gente vai ter algumas aulas síncronas né? Em seguida com a utilização de Python. Então hoje eu vou ser bem objetivo para que a gente possa fechar o que eu gostaria de passar em relação à linguagem de programação C++. Então, para hoje a gente vai começar utilizando a função cast. Então, eu já vou colocar aqui como comentário utilização de cast. Então, para que serve o cast, né? Essa função ela serve para ajustar o formato de variáveis. Então, é uma função muito interessante de se utilizar por esse motivo, né? Porque você consegue fazer a questão de ajuste de variáveis. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Int a, vírgula b, ponto e vírgula, né? Float result, div, só o nome de uma variável para a gente saber, com cast, divisão com cast, utilizando, ou seja, divisão utilizando cast, result, né, resultado, divisão sem cast, simplesmente duas variáveis do tipo float. Vamos começar então dando valores para essas variáveis, né? A igual a 13, por exemplo, né? E B igual a 26. Bom, como eu já criei as variáveis ali anteriormente, né? Como variável inteira, eu posso simplesmente dizer qual é o valor dela. Eu poderia utilizar um cin, por exemplo, né? Para identificar qual era o resultado dessa variável, ou simplesmente dizer qual que é o valor que é o valor dela. Então, eu vou utilizar este float aqui, essa palavra gigantesca que eu criei aqui. Eu vou copiar aqui e colar aqui só para mostrar a diferença. Então, vamos começar com cast, depois sem o cast. Né? Então, int igual a float de a por b, ponto e vírgula, e a por b. Né? Bom, vamos plotar esses resultados, né? Cout. Bom, vamos ver. A gente pode pular uma linha para ficar mais organizado aqui, né? Resultado da divisão sem o cast. A gente pode colocar primeiro sim para ficar bonitinho. Sem cast. É assim que se chama essa forma de apresentação, né? Então eu vou colocar um igual e eu vou colocar o resultado sem cast. Aqui só, né, tanto faz um pelo outro, poderia colocar ao contrário aqui, não tem problema nenhum, né? Então, resultado sem o cast, aí o que eu vou fazer? Eu vou pular uma linha, né? Lembram? Quando é texto, a gente pula a linha com /n, quando tá dentro do programa, é endline. Endline, beleza. Aí eu faço a mesma coisa com o cast, no caso, com o cast, resultado, divisão com cast. Vamos fazer o teste para ver se gera alguma diferença. Se tiver tudo certo, tem que gerar. Olha só, então, se eu pegar, vamos puxar a calculadora aqui, e dividir 13 por 26, eu vou ter 0,5. Vai dar exatamente 0,5.
o que aconteceu aqui, pessoal? Como eu criei as variáveis a e b sem variáveis do tipo inteira, quando eu faço a divisão das variáveis do tipo inteira, não importa onde eu esteja armazenando, né? Percebam ali que a divisão sem o cast, apesar de eu ter utilizado o float para armazenar as variáveis, o resultado das variáveis numa forma de armazenamento que eu posso colocar números após a vírgula, ele não conseguiu registrar esses números. Por quê? Porque eu fiz a divisão de dois números inteiros, então o resultado necessariamente vai gerar um número inteiro, né? 0,5, o computador me deu como resultado o valor igual a 0, né? Porque é o mais próximo ali que ele encontrou. Já quando eu forço as minhas variáveis a gerarem um resultado de float, que foi o que eu fiz ali, vamos fechar aqui para poderem visualizar, né? Fiz aqui. Eu forcei que essa divisão gerasse um float, né? Ou seja, eu forcei que essa divisão gerasse um número com um número que pudesse ter valores após a vírgula, eu consegui armazenar ele dentro de um float. Com isso eu consegui gerar o meu resultado, né? Com um número após a vírgula. O nome disso é cast, né? E pode ser utilizado para forçar que você troque um valor de uma variável, um resultado de uma variável ou de uma equação, certo? O cast basicamente é isso, pessoal. Ele é bem simples, né? Ele funciona dessa forma. Então, dando sequência, pessoal, a nossa programação de hoje, vamos ser bem específicos em relação à apresentação, né? Como eu já mostrei as questões de operações matemáticas, matrizes, né? Aquela inclusão de math.h para realizar a operação matemática, como a gente já realizou a questão de cálculos, como cálculos mais complexos com operações matemáticas, então isso já está ok, certo? Porque eu tinha no meu roteiro passar alguns exemplos nesse sentido, mas só para mostrar para vocês, eu vou fazer um exemplo então, para que a gente não fique que era o meu roteiro, né? Para que a gente não fique com esse pensamento, poxa, mas eu não realizei nenhuma operação matemática mais complexa, né? E daí, né? Tipo, será que isso realmente funciona? Vamos fazer o teste então, para que a gente não fique com essa pendência. Então, se eu aplicar aqui math.h, né? Operações matemáticas habilitadas, ok. Aí, então isso aqui a gente já pode fechar, né? Partindo para a segunda parte do problema, eu já vou criar um float aqui para eu não me incomodar com o cast, né? Se eu criar as variáveis direto na forma de armazenamento que eu preciso, eu não preciso usar o cast. Então eu vou dar um cin de a, ponto e vírgula, cin. Fazer bem simplesinho, tá, pessoal? Só para mostrar. De b, então eu tenho variável a, b e c. C vai ser um resultado de SQRT, abre parênteses, de pool de A,2, né? Coloquei dois parênteses para eu continuar a equação aqui de pool B,2 e fechamos esta equação. Cout C, ponto vírgula. Bem simplesinho, né? Vamos dar um system pause para garantir que ele não vai fechar, porque aqui depois que gerar o resultado eu não tenho mais nada para segurar o programa, né? E ele pode fechar, né? Porque não tem mais nada a ser compilado. Então eu vou dar um pause só para gerar esse resultado. Para que serve? Qual que é essa equação, né? Raiz quadrada dos catetos ao quadrado vai dar o valor da hipotenusa, né?
o nosso Pitágoras aqui para demonstrar uma equação um pouquinho mais elaborada em relação a operações matemáticas. Essa matriz matemática tem seno, tem cosseno, tem diversas operações matemáticas que podem ser implementadas no C++, certo? Então vamos lá, vamos compilar, vamos rodar. Ele não, como eu não coloquei nenhuma mensagem de inicialização, simplesmente ficou o programa aí para eu digitar. Bom, eu no caso já sei que é um programa para cálculo de Pitágoras, né? Para a gente ganhar tempo, eu não coloquei essa informação, mas se eu tiver um triângulo que tenha os lados 3 e 4, a minha hipotenusa automaticamente deve ser igual a 5. Vamos ver se o cálculo está certo. Olha aí, pessoal, apresentou o resultado igual a 5. Então, percebam que aqui, claro, faltou uma organização, né? E vamos lá, vamos dar uma organizada aqui. Só para questões de... Eu não gosto de deixar assim, sem organizar. Para questões de explicação, caso vocês queiram fazer esse programa. Então, a tangente é igual a... No caso, se for uma tangente, né? Neste caso, seria... se eu tivesse um cateto menor, um cateto maior, aliás, ele ia resultar num outro tipo de triângulo, né? Isso a gente não está avaliando. A gente não está avaliando qual que é o tipo de triângulo, se é um triângulo retângulo, um triângulo equilátero. Por enquanto, a gente só está avaliando a tangente, né? Que é o quadrado dos dois outros catetos. Então, eu vou colocar assim, só para questões de organização. Quais são os catetos? Né? Eu pulo uma linha aqui e pá. Agora sim ficou um pouquinho melhor, né, pessoal? Que antes estava meio simples demais, né? Então, quais são os catetos? Se eu usar múltiplos, vão gerar resultados múltiplos. Então, 6 e 8, a tangente é igual a 10. Certo, pessoal? Então, assim, para mostrar, né, é possível a gente estar realizando operações matemáticas mais complexas se a gente utilizar a biblioteca math.h. Então, a gente consegue gerar a operação que for necessária para o nosso cálculo. E para fechar o nosso descritivo da aula de hoje, né, eu vou passar, lembrando que a gente já viu matrizes, já vimos a questão de números aleatórios, que é um problema em si, né, por causa daquelas bibliotecas que eu mostrei para vocês. A gente vai apresentar a função, hoje eu vou apresentar a função void, então ela é um pouquinho mais complicada, então ela vai levar um pouquinho mais de tempo para ser utilizada, certo? Tá, para que funciona a função void? A função void, ela funciona, pessoal, para que eu possa separar partes do meu programa, certo? Então, não necessariamente eu preciso criar o programa dentro do int main. Eu posso dividir o meu programa em outras etapas, certo? E com isso aplicar diversas equações ou separar meu projeto em diversas etapas para que cada um possa executar uma etapa em específico. Então é para isso que serve a função void. Bom, já que a gente já falou de números aleatórios, a gente pode utilizar então um exemplo que aplique também números aleatórios para gerar o nosso resultado. Então vamos lá. Eu vou apagar isso aqui. Então aqui ficou um exemplo bem legal de operações matemáticas. Para esse exemplo aqui, a gente vai ter que ter a biblioteca Time também para questões de cálculo de números aleatórios, né? Como a gente já havia conversado, a gente precisa ter a biblioteca Time. Include, né? Include, a gente vai colocar a nossa biblioteca time.h. Fechou. Estamos com a biblioteca incluída. Aqui
e a gente pode dar sequência no nosso programa. Então, vamos começar já tocando ficha, né? Eu não preciso escrever ele no void, então eu vou colocar assim, void gera underline none, né? Já tocar ficha aqui numa equação, né? Então aqui eu estou definindo quem que eu vou fazer, né? Int vetor de números, por exemplo, né? Eu quero um vetor com 6 números. Opa. Então eu criei uma função ali, eu usei um void para gerar uma função, usei um int para criar uma variável do tipo inteiro e vou criar um void para imprimir, ou seja, apresentar estes resultados para o meu usuário. Então tá aí, as funções estão criadas, né? Eu preciso, vamos dizer assim, criar essas funções para que o meu programa tenha sentido. Então, dentro do int main, eu vou utilizar as minhas funções, né? Então, aqui eu não preciso mais do system policy, né? Esse português, a princípio, também não preciso, não vou utilizar. Então, assim, primeiro a gente definiu quais funções eu vou estar utilizando. Agora eu vou aplicar as funções. Então, eu vou colocar aqui, gera, por exemplo, né? Gera the line none, né? Para que ele utilize essas funções. Imprime underline none e return 0 para fechar. Então, recapitulando, geramos as funções, né? Aqui a gente criou voids para criar essas funções, aí a gente criou uma rotina para executar essas funções, né? Para realmente acontecer essas funções, certo? Agora, a gente não disse o que essas funções representam, né? Então, eu preciso gerar um cálculo, né, em outro local, para dizer exatamente o que é isso. Então, essa é a separação do projeto. Por enquanto, eu só gerei a função, né? Eu disse que ela existe através daquele void, eu apliquei essa função dentro do int main, ou seja, ela vai estar rodando, e agora vem a parte principal, que é fazer isso acontecer, né? Então, aqui eu vou criar um void, né, do gera none. O primeiro foi para criar a operação, esse aqui é para aplicar, né? Então eu vou criar aqui um contador, por exemplo, né? Aí eu vou dar um resultado aqui, como a gente está falando em gerar números aleatórios, eu vou gerar 6 valores aleatórios, certo? Vamos pular uma linha, né, para poder apresentar esses valores aleatórios legais, né? Então, beleza. Aí eu vou precisar gerar esses valores aleatórios. Então, srand, né? Srand time null. Lembram, né, que a gente precisa adicionar uma biblioteca, puxar uma biblioteca de tempo para criar números aleatórios. Eu vou criar um for aqui para passar por esses números dentro do meu contador. Então, i igual a 0, por exemplo, né? E vai até 6, porque eu quero 6 números aleatórios, né? Considerando que o 0 é o primeiro, então eu vou ter 6 quando eu for até 6. E mais para que eu possa incrementar o meu for até chegar onde eu quero, certo? Então, eu vou colocar aqui dentro disso o meu vet none de i. O meu vet none de i igual a rand de 60 até 60. Ponto e vírgula, fecha. Fechei o meu void, o meu for tá ali. Então eu fechei esse void de gera none.
né? Então, eu criei aqui, voltando, então, no início do programa, eu criei as funções void, né? Como a gente cria int, criamos as variáveis ali, né? Então, vamos colocar aqui. Aqui é inicialização de variáveis, certo? Aqui é a nossa função principal, que ela vai executar todas as funções agregadas que estiverem sendo colocadas. Então, essa aqui é a nossa função principal. Principal, certo? E aqui vai ser a função que eu criei, né? A minha função de gerar números aleatórios. Tá, perfeito. Então, dando sequência, bom, eu estou puxando a função gera números aleatórios aqui do meu void, né? Mas ainda não está pronto, não terminei isso aqui. Por quê? Porque eu preciso gerar a função para imprimir os números também, né? Então, eu criei um void ali para gerar essa função. Eu gosto de deixar assim, para ficar por questões de organização, né? Quando eu coloco um for, sempre dou um tab. Então, como a gente está falando aqui, talvez aqui fique legal. Agora eu vou gerar o meu outro void, que é minha outra função para imprimir os meus números, né? Então, criei a função para imprimir os números. Vou começar com uma variável i, também simplesmente para ser um contador, né? Esse contador eu vou inicializar em 0 dentro do for para que ele passe por todas as condições e vá até onde eu quero. Opa, aqui é ponto e vírgula, né? Então, aqui ele vai passar pelas 6 condições, então ele vai apresentar o 6 e mais. E eu vou colocar um cout. Um cout de... vamos criar uma tabulação, talvez. A gente já falou isso, né? Como isso funciona. Ele dá um tab ali, né? Quando a gente precisa. Eu criei isso só para questões de organização. Aí eu vou poder apresentar o meu vet none de i. Esse programinha ficou bem top, né? E eu fecho o meu void para concluir o meu programa, certo? Então, aqui é função para apresentar os números aleatórios, né? Fechou. Vamos testar então para nós fecharmos. Deu problema aqui no srand de terminal. Vamos ver se a gente não... Isso é normal acontecer, né? Às vezes é uma questão de ponto e vírgula, é uma questão de escrita. Vamos lá, então, srand time no. Tá certo, tá escrito certo. Possivelmente a gente deixou uma biblioteca para trás. Então, a biblioteca time está ali. Vou fazer um teste aqui com a Studio para ver se é isso que falta. Não, ainda não. No meu roteiro aqui de projeto eu tinha mais algumas que eu não usei, então pode ser isso que está dando problema. Deu, fechou, mudou o problema, então a stlib atende a minha necessidade em questão de função. A gente está usando outras funções aqui, então a gente pode ter esse tipo de problema, né? Bom, eu tenho algumas coisinhas a mais aqui, fechou. O meu programa compilou, né? Eu tive que tirar esses conchetes a mais aqui, por quê? Porque eu não estou mais dentro do int.main. Isso é uma coisa muito importante. Vamos rodar o programa para ver se realmente ele está funcionando. Ó, gerando 6 valores aleatórios, eu pulei uma linha para começar a apresentação deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fechou, apresentamos os 6 valores aleatórios. Então, assim,
a princípio parece ser complicado usar essa função void, mas para algumas aplicações é bem interessante, né? Por quê? Se você usar uma lógica muito complexa, você pode criar um if para, se cair dentro dessa lógica, você separar a tua função da tua função principal. Então, assim, o teu int main, ele fica bem mais compacto, principalmente quando você precisa repetir uma função. A gente viu isso, pessoal, no projeto que vocês fizeram, né? Vocês tinham que repetir as perguntas. Então, se você criasse uma rotina para repetir as perguntas, né? Uma rotininha básica ali, como eu fiz ali para repetir o cálculo dos números aleatórios, você podia ter um programa muito mais compacto no int main e fácil de entender. Aí você podia separar a questão da função de armazenamento de variáveis dentro da tua matriz. Você podia separar, vocês viram, pessoal, que eu usei várias vezes a questão de atualizar no problema da aula passada, atualizar o valor das minhas matrizes. Aí o que eu podia fazer para evitar isso? Eu podia criar um void simplesmente para atualizar esse valor. E com isso meu programa ia ficar muito mais organizado e muito mais simples. Então, tipo, a ideia do void, pessoal, é criar essa organização, né? Então, para que a gente possa fazer o void, a gente precisa inicialmente inicializar o void, né? A gente precisa criar uma função para que ele seja utilizado. Então, a grande vantagem é que agora a gente não está mais trabalhando só com int main, né? A gente pode gerar pequenas funções ali dentro do int main e colocá-las ali, né? E, por fim, eu consigo separar funções simples, né? Para colocar dentro do int main. Então, para o nosso problema da aula anterior, isso aqui seria excelente, né? Por quê? Porque daí a gente conseguiria criar criar o exemplo, né? Utilizando o void, né? Separando aquela questão das funções. Eu acho que quando a gente estava trabalhando naquele problema, seria muito difícil a gente já começar utilizando um void. Por quê? Porque primeiro a gente teria que entender bem como era a questão do problema, né? Quando você entende bem o que você precisa fazer, né, que foi um desafio em relação ao projeto 2, né, entender o que precisa ser feito, o que precisa acontecer no algoritmo para gerar um resultado, aí você consegue usar o void. O void é muito interessante, pessoal. O cast que eu mostrei hoje, eu não uso muito particularmente. Por quê? Porque se você inicializar as variáveis com o valor que você já deseja, ele basicamente ele não tem tanta função, né? Não tem uma aplicação enorme, né? Basicamente basta você inicializar as variáveis com o que você realmente precisa. Entretanto, o void apresentado hoje é extremamente importante, extremamente interessante utilizar para as aplicações de projetos de algoritmos. Por quê? Porque com isso você consegue simplificar e dividir tarefas. Então imagina aqui, pessoal, eu tenho uma outra função. Não vamos imaginar que eu não tenho mais essa função aqui de gerar números aleatórios. Eu tenho uma função para um cálculo trigonométrico que eu mostrei anteriormente para a questão dos catetos, né? Então eu posso criar esse cálculo aqui, né? E aplicar ele aqui para avaliar se é possível, né? Primeiro eu posso avaliar se existe um triângulo, então eu posso colocar catetos lá, e se tiver um cateto extremamente grande não vai ser possível realizar um triângulo, né? Tipo 2, 2 e 10, o triângulo não é possível, né? Porque a soma dos dois catetos não pode ser maior do que a hipotenusa, né? Senão você não vai ter um triângulo. Você poderia então fazer um teste para validar se é um triângulo. Aí você podia fazer um teste para validar se esse teu triângulo é um triângulo retângulo. Você podia fazer um teste para validar questões de
triângulo equilátero. Então, assim, é possível criar diversas funções dentro do programa, e se você dividisse na sua equipe, por exemplo, você poderia dividir uma função para cada um membro da equipe, e assim você conseguiria fazer um programa consideravelmente mais complexo do que a gente propôs, né? Na verdade, o do projeto 2 ele já é bem complexo, né? Mas vocês viram que é mais uma questão de entendimento do problema, né? Não é tanto uma questão de dificuldade em realizá-lo, né? O entendimento de como funciona a lógica para que ele realmente aconteça, para que ele realmente rode, para que você tenha o que você quer, é que é difícil. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra a nossa última aula, né? Nossa última aula de C++. Experimentem tentar usar essa função cast, utilizem alguns algoritmos que, quando eu estiver falando de Python na nossa aula síncrona, se alguém tiver um exemplo legal de utilização do void, vai ser legal compartilhar com a gente para a gente fazer apresentar, né, mostrar. Né? Lembrando que a gente ainda tem algumas aulas, as primeiras serão assíncronas para explicar a teoria realmente e como funciona o programa, e as outras vão ser aulas mais dinâmicas com resolução de exercícios. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado e boa semana. E bom projeto, né? Por enquanto eu não vou passar atividade sobre este assunto, porque a gente tem o projeto para fazer e eu considero o projeto bem importante para a nota de vocês. Então, com isso, fiquem apenas com a atividade do projeto, certo? E se preparem para a aula de Python. O próximo vídeo que eu vou estar disponibilizando para vocês é como instalar o Python e, em sequência, já como utilizar alguns comandos básicos. Muito obrigado, pessoal, e boa semana.